Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Raise the Bar, o programa semanal de entrevistas da The For Sales Company, que levanta a tua régua apresentando e debatendo os principais cases e tendências de vendas e marketing do momento. No programa de hoje, nós vamos entender o papel das áreas de vendas e marketing na inovação. E o nosso convidado para isso é o Luiz Fernando Guggenberger, diretor de marketing e inovação da Vedacity. Muito bem. Pô, Luiz, que prazer estar te recebendo aqui, meu caro. Como é que você está? Obrigado, galera, pelo convite. Um grande alô aqui para os internautas que estão nos acompanhando, né? Seja qualquer que seja a plataforma. É um prazer estar aqui falando um pouquinho sobre essa intersecção. Eu vou brincar aqui que a gente tem um dilema de Tostines, tá? É a inovação com vendas e marketing ou é marketing e vendas com inovação? Esses dois mundos conversam muito bem. Interessante. Já deixou um ponto aqui para a gente pautar a conversa, né, Lewis? Sem dúvida. E você, tá tudo bem? Estou muito bem, empolgado, até porque o Luiz, além de ser o nosso convidado de hoje, é um grande parceiro nosso, né? A Vedacity é um grande cliente nosso, né? E o Luiz já foi nosso cliente ali diretamente, né? Gestão dos nossos projetos, então tem um elemento especial aí no episódio de hoje, sem dúvida. Opa, que ótimo, que ótimo. Muito bem, antes da gente começar, é importante mencionar que o Raise the Bar é um oferecimento dos Seus Careers, que é a aceleradora de carreiras de vendas e marketing do grupo, da The For Sales Company. Para quem não conhece e está procurando conteúdos sobre carreira na área, vale a pena procurar no LinkedIn, no Instagram, que tem o time dos Seus Careers divulga todo dia conteúdos exclusivos nossos das empresas da For Sales, né? Sobre isso, tá? Então, dito isso, agora sim, para a gente começar nosso papo, né? Luiz, conta um pouquinho da tua experiência com essa intersecção, né? Seja ela vendas, marketing e inovação ou inovação e vendas e marketing. Eu, na verdade, aqui, essa experiência de junção mesmo de inovação com áreas de marketing e vendas, passei a ter aqui na Vedacity desde 2018. Eu era o executivo de inovação e sustentabilidade apenas e tive o desafio de criar uma aceleradora aqui, que foi o Vedacity Labs, um programa de aceleração de startups. E a ideia deste programa é que a gente pudesse olhar aqui alguns dos horizontes 2 e 3, de acordo com a teoria dos 3 horizontes da McKinsey, de como é que a gente poderia explorar novos mercados ou um novo modelo de negócios para a Vedacity. E aí, óbvio, sem trabalhar com a área comercial, sem trabalhar com a área de marketing, não dava para viabilizar um programa como esse. Então, os dois executivos dessas duas áreas eram os meus pares, né? E há um ano, com a saída do executivo de marketing, eu recebi o convite da organização para somar essas duas cadeiras, né? Então, inovação e sustentabilidade se juntaram à cadeira de marketing aqui para a Vedacity, que também foi muito rico, que complementou alguns olhares para o marketing, e traçando uma aliança ainda mais forte daí com o time comercial. Então, tem sido uma aventura muito, muito prazerosa, e eu não tinha até então o chapéu de P&D, que é uma outra área dentro de inovação, quando a gente vai explorar, né, os diferentes espectros da inovação. O que também foi muito interessante de poder daí ver essa intersecção e melhorar ainda mais ela entre o próprio departamento de P&D e o departamento de marketing de produtos, né? Daí você começa a criar uma cadeia fim a fim dentro da própria organização, né? Então, tem boas matizes aqui para a gente falar dessa integração de áreas. Fantástico. Rodrigo, me permita uma pergunta aqui para o Luiz, né? Mas a gente é uma organização quase que única, né? Essa de vocês, né? Ou mais rara, né? É mais comum, ou pelo menos era mais comum, né, Rodrigo? Isso está dividido, essas áreas estarem separadas, né? Vendas, marketing, né? P&D, né?
E vocês estão propondo colocar aqui P&D junto com marketing, né? Inovação, perdão, né? E aí P&D está dentro disso, e junto com marketing. Qual que foi o fato motivador, Luiz? Essa é a minha pergunta. O que motivou vocês a fazerem essa junção? Tenho certeza que não foi só aglutinar os headcounts, né? Não, tinha uma motivação, sim. E aí, quando a gente está falando de inovação, aqui na Vedacity a gente tem encarado uma coisa muito importante e séria, que é a luz do tema que hoje está na moda do ESG, né? O que a gente está percebendo, eu percebo muito no mercado, né? Esta agenda de sustentabilidade, ou ESG, né? Environment, Social Governance, para quem não conhece ainda esses termos, então, é uma agenda muito voltada à gestão de riscos da porta para dentro, né? Porque os investidores estão cobrando das empresas essa mitigação de riscos. Só que se você põe uma lente só olhando riscos para o ESG, é uma lente muito limitante. Se a gente olhar, e vou pegar aqui um recorte de dado do nosso setor da construção civil, hoje no Brasil, cara, nós temos 25 milhões de moradias inadequadas. Eu posso olhar isso e falar, cara, que desgraça esse país, né? Puxa, que bom que a gente vai ter de volta com mais pujante um programa como Minha Casa Minha Vida. Ele acaba, de certa maneira, atacando um problema como esse, né? Mas se eu olhar esse dado e todas as inter-relações da casa com a educação, com a saúde, eu vou ficar aqui o dia inteiro chorando. Eu prefiro vender lenço. Então, se eu olhar esses 25 milhões como mercado, como oportunidade de gerar negócios, né, seja a venda de produtos ou seja a venda de serviços, cara, o universo da inovação, então, ele se expande absurdamente. Então, a gente tinha essa junção do ESG como um driver para a gente inovar. Quando a gente decide ir para essa jornada ESG, a gente tem uma série de compromissos que a gente estabeleceu até 2025. Entre estes compromissos assumidos, 25% das nossas embalagens serem advindas de algum tipo de tecnologia verde. Aqui o que eu chamo de tecnologia verde é eu não usar plástico advindo de resina virgem base petróleo, ou biodegradáveis. Quando eu olho um outro compromisso nosso, que é de 20% do meu portfólio de produtos ter alguma certificação ambiental, cara, isso é na veia inovação para a área de produtos. Então, quando a gente olhou para o panorama também, além da série do headcount, a gente olhou para o panorama de como estávamos trabalhando esta agenda ESG, atrelada à inovação, dentro das áreas do marketing, produtos e P&D, a gente viu uma grande oportunidade de, então, puxa, já que o Luiz tem essa experiência da inovação aberta, já que ele tem essa experiência, essa vivência do ESG, vamos agora trazer esse layer para dentro, então, do marketing e dar mais concretude para aquilo que a gente está falando. Porque esse também é um dos dilemas que eu discuto bastante, né? Quando junta marketing com sustentabilidade, a tendência, e o mercado dessa maneira enxerga, a sociedade, na verdade, enxerga, como lá vem aí o greenwashing, né? A empresa vai marketear em cima de coisas que não têm a profundidade de 1, 2 metros. E essa é uma das minhas missões quando assumo o marketing. Eu preciso inverter essa lógica e mostrar a consistência das nossas ações. E começa justamente por impulsionar essa agenda de produtos e das embalagens sob este olhar sustentável. E aí você trabalha a inovação como um meio para buscar essa sustentabilidade. Interessante, né? Fantástico, Interessante. fantástico. Porque é potencializar o ESG, trazendo ele para dentro de uma área de negócio, né? Também, né? Uma vez que você junta esses subsistemas todos, né? Esses três, né? Marketing, inovação e ESG, né? E sustentabilidade, né? Perfeito. E o marketing está intimamente ligado a ouvir o cliente também, né? Então, certamente, as demandas que o cliente tem com relação a essas pautas de sustentabilidade, né? O varejo, né? Os construtores, os prestadores de serviço, né? Então, tem uma alimentação, né, Luiz, de ideias aí, de formações, né? E aí, perfeito. Se você já vê a própria natureza de marketing, né? Marketing trabalha para olhar quais são os desejos da sociedade e suprir essas necessidades através de produtos ou de serviços, né? Isso já é a raiz, é a base do marketing, né? Se as empresas fazem bem ou não, não quero aqui entrar neste mérito, mas essa é
a origem do marketing, né? E aí você pega a área de inovação, que tem uma série de, hoje, metodologias e acelera e turbina esse olhar sobre a necessidade dos seus clientes, não tem soma melhor do que essa. Juntar a inovação com o marketing, baseado, então, nas dores, nas necessidades das pessoas, para você criar produtos e serviços para atender essas dores. Uhum. E hoje a gente fala muito da inovação horizontal, né, transversal, que perpassa todas as áreas, né? E esse organograma de vocês ilustra muito isso, né? Uma vez que está dentro dessas agendas de marketing e de sustentabilidade, tá dentro do mesmo grupo ali de trabalho, do mesmo C-level, né? Mas mesmo assim eu queria te perguntar o seguinte, Luiz, qual que é o papel específico que você vê para a área de vendas e para a área de marketing para fomentar a inovação? Em outras palavras, né, de que forma que essas áreas realmente podem contribuir mais para o processo de inovação de uma empresa? Bom, vendas, sem dúvida nenhuma, não tem só o papel da venda em si, da transação em si, né? Vendas está no calor do dia a dia, está nesse contato direto com o cliente. Então, vendas é uma área que pode trazer muitos inputs para toda e qualquer inovação. Pode trazer muitos dados para você estruturar e entender melhor o comportamento de mercado para você, então, desenvolver. É quase como uma área validadora até muito das ideias que você gera na inovação, que você gera dentro do marketing. Eu não vejo essas áreas dissociadas, né? Uma está lá no front e alguém está aqui pensando. Se a gente pensar num desenho assim de exército, vamos chamar assim, você tem os soldados que estão lá no front, que é o time de vendas, e você tem lá os generais que estão planejando ali a estratégia para o front atacar, né? Só que se o general não ouvir o soldado, como é que ele vai conseguir desenhar a melhor estratégia lá no campo, né? Então, eu vejo que marketing com vendas tem que trabalhar nessa mesma consonância. Se o marketing não ouvir quem está lá no front, não vai conseguir desenhar a melhor estratégia e por aí vai. É claro que vendas está tão mergulhado ali no dia a dia, da meta de vendas, da meta do mês, da remuneração variável, toda aquela loucura que é viva, forte nas vendas. Marketing está um pouco com um zoom out, olhando, puxa, peraí, mas não é só isso. Olha que eu estou capturando aqui de dados e de insights do mercado, e deixa eu te trazer umas novas opções aqui, vendas. E quando daí você traz esse aspecto da inovação para dentro do caldeirão, a comida ganha um tempero ainda mais saboroso, né, para aquilo que a empresa vai prover para a sociedade, né? Perfeito. Ô Luiz, seguindo na pergunta do Rodrigo, né, que processos que vocês tiveram que estabelecer aí, né, para que essa comunicação, né, vou usar a tua analogia, fazer com que o general escute o soldado, né, mas que processos que você teve que estabelecer aí de novos, né, para que isso fluísse de uma forma constante, houvesse uma execução consistente nisso? Bom, vamos lá. A gente tem, vou trazer aqui duas dimensões importantes que a gente trabalhou e trabalha com a inovação. Uma é a questão da inovação aberta, né, que é este mundo de startups. A gente fez o programa de aceleração, buscou colocar as tecnologias para que o nosso time comercial vendesse, e infelizmente não foi muito bem sucedido. Por que não foi muito bem sucedido? Por inúmeras razões. Primeiro que uma coisa é você vender o balde amarelo de Vedacity, né, a manta asfáltica, do qual na construtora ou no aplicador é um outro interlocutor, geralmente é a área de compras ou é o especificador de projetos de impermeabilização e afins, botar para vender software. Cara, isso é louco, não dá. Porque o interlocutor, inclusive, no cliente é outro. São dores e necessidades completamente distintas. Se a gente quisesse botar essa galera das startups para dentro de casa, a gente seguramente ia matar elas. E eu não estou aqui com uma fala falando mal do time de vendas, pelo contrário, é uma fala aqui reconhecendo que tem capacidades e tem skills que a gente precisa separar, né? Que não são da competência de indústria de bem de consumo versus indústria de tecnologia, né?
E aí a gente, então, decidiu criar uma nova empresa, que é a TrueTech, que hoje, então, tem um time focado em vendas só de solução tecnológica, com vendedores com expertise na venda de tecnologia. E aí, quando a gente olha também para o marketing, são mecanismos um pouco distintos. Aqui, quando você faz growth hacking para vender tecnologia, funciona muito melhor do que hoje a venda de produto commodity em si. Né? Então, você tem que ter estratégias também de comunicação e de abordagem um pouco distintas. Né? Já quando a gente fala de produto em si, essa inovação de produto, aí a gente teve que restabelecer todo o nosso processo de governança aqui, que a gente chama de NPD, que é o processo de desenvolvimento de novos produtos. Né? E isso é uma coisa super importante na inovação. Se você não tiver rituais, se você não tiver disciplina, a coisa não anda. Porque a gente tem essa imagem, infelizmente, construída aí no mercado, de que a turma de inovação é muito festa, muito desconectada, desplugada do negócio. Né? Meio rebelde, indisciplinada. Muito pelo contrário. Quando você estabelece, então, um processo de inovação, e aqui a gente tem 4 a 5 stage gates, né? E que se não passa em um desses gates, ou o projeto volta para 3 casinhas para trás, ou a gente arquiva o projeto, né? É uma metodologia envolvendo todas as áreas da empresa, isso é importante também, né? Marketing tem essa transversalidade por toda a empresa, quando está desenvolvendo os produtos. Né? E não adianta nada eu pensar que, puxa, tem mercado, eu contrato as pesquisas e vou lá e identifico que tem mercado, mas deixa eu ouvir lá o comercial, essa solução aqui pode ter aderência, ainda mais por vocês têm um lado técnico, conhecimento técnico muito forte, né? Tem aderência? Puxa, tem, check. Fábrica, tem um equipamento para fabricar isso? A gente consegue ter insumo para fabricar isso? P&D, dá para desenvolver esse produto? Logística, qual é o planejamento que você precisa fazer para entregar esse produto? Porque tem todo aspecto aqui de peso, dimensionamento de embalagem, paletização e afins. E agora com a história do ESG, se eu não calcular muito bem o frete, eu vou botar mais gases de efeito estufa. Então, tudo isso tem que ser pensado e trazido essa turma. Financeiro, vem cá. Cai, as nossas margens batem com as nossas premissas financeiras e afins. Então, você percebe, é um processo super transversal e que se eu não tiver rituais muito bem demarcados, um processo de governança muito bem amarradinho, a coisa acaba não indo e fica solto demais, e aí que a gente vai se frustrar com os insucessos. Né? Que fantástico. E Luiz, como que vocês têm feito para fomentar vendas e marketing a desempenhar esses papéis de inovação, que eu imagino que não estejam na primeira página do job description e dos KPIs dessas áreas. Quer dizer, é um trabalho extra, né, pegando adjacente, né, pegando a metodologia lá dos 3Hs, né, da McKinsey, né, seria aí um KPI adjacente. Tu falou em McKinsey, o olho do Rodrigo já brilhou, que ele é fã. Como fazer esse fomento de papéis, pensando nessa secundarialidade? Se é que existe essa palavra aqui. Neologismo, talvez. Rodrigo, eu acho que um papel que é super fundamental é você trabalhar principalmente com a liderança. Eu vou te dizer, cara, que uma das coisas que eu mais tenho aprendido nessa agenda de inovação, e o líder de inovação precisa estar muito antenado nisso, né? E acho que tem 2 espectros aqui, né? O líder da agenda inovação e os demais líderes da organização. Né? O líder de inovação, se ele não entender muito bem como funciona o tripé, estratégia, cultura e liderança, cara, se ele não equilibrar essas 3 forças, não vai dar certo. Se ele não entender qual é o plano estratégico da companhia, para onde ela quer ir nos próximos anos, e aí, puxa, deixa eu entender de uma maneira ambidestra, vou para esse mundo de inovação aberta com startups ou faço o modelo de metodologias ágeis, squads e afins dentro de casa? Se eu não entender a cultura da organização, puxa, peraí, mesmo que eu estou pensando em ir para startups, se eu não capacitar aqui a galera, a moçada de startups e algumas pessoas de cabelo branco, que hoje são empreendedoras, porque a gente também acha que é só molecada que empreende, né? E muito pelo contrário, conheço muita gente de cabelo branco empreendendo e com sucesso. Escuta,
a linguagem dessa galera aqui, o meu time de marketing, o meu time de vendas vai entender o que esses caras estão dizendo. Então, como é que eu crio aqui um repertório comum para essa galera? Se eu for para a squad, puxa, peraí, mas será que a agenda das pessoas está permitindo eu consigo simplesmente tirá-las do posto de trabalho delas original, montar times e dizer, inclusive para o gestor dela, e aí papel da entender a liderança, cara, você vai precisar me doar o teu colaborador por 20% do tempo dele. Você tá louco? Tu com a faca na jugular, com um monte de entregas aqui, meu time limitado, você quer me tirar ainda 20% do tempo de trabalho dessas pessoas? Então, eu, enquanto gestor de inovação, se eu não tiver muito bem azeitado e muito bem claro o meu entendimento sobre esse tripé, nenhuma ação de inovação vai dar certo. O outro aspecto daí é a liderança no geral. Se eu não fizer programas de sensibilização, de capacitação dessa galera, para mostrar que, ó, gente, inovar não é uma questão só de modismo, é uma questão de sobrevivência da organização. E aí acho que marketing, o olhar de marketing ajuda muito isso, né? O profissional de marketing é um pouco futurista. Ele não está olhando só para o presente, ele tem que estar olhando para o futuro o tempo inteiro, né? E ele tem que ter essa capacidade de mostrar, gente, eu sei que vocês estão na lida de vender o produto hoje, mas se eu não pensar na próxima fornada da pizza, né, no próximo produto que eu vou lançar, esse produto que está vendendo hoje, ele vai se tornar obsoleto. Aí, Luiz, eu acho que tem um parênteses importante, né? A gente que entrevista muita gente, né, de marketing, por ter especificamente esse métier, né, de selecionar os melhores de vendas e marketing, mas a gente vê que os melhores profissionais de marketing têm exatamente essa cultura, mas é uma cultura que ela está presente pontualmente no público de marketing. Não eu diria que aí 10-20% dos profissionais de marketing têm essa mentalidade pós-operacional. A gente vê que 80% do público, dos profissionais de marketing, ainda tem uma mentalidade muito comando e controle, muito execução e muito checklist, né? Cumprir checklists, né? Divulguei esse post, fiz esse conteúdo, reprogramei essa mídia paga. Então acho que tem um trabalho aí de ampliar essas boas práticas, né? Para mais gente, né? Que você está trazendo aqui. Super, Rodrigo. E isso passa por ampliar repertório também da turma que trabalha em marketing, né? Você trouxe aqui bons exemplos, né? Eu sou publicitário de formação em relações públicas, então a minha tendência natural, inclusive, é ser um cara muito mais de comunicação do que alguém responsável pelo P&L, né? Que é uma outra disciplina que o marketing te exige, né? De você olhar margem de produtos, de você olhar EBITDA e toda essa lógica financeira por trás de um produto, da rentabilidade, exige o marketing. Então, você precisa ser um pouco ambidestro, entender de comunicação, mas também entender do restante dos demais 3 P's, né, para a gente pegar bem o classicão do Kotler, né? Mas poucos profissionais conseguem ter essa ambidestria. Você pode ver que mesmo quem é formado em administração de marketing, a maioria da galera tem muito bem forte os 3P do produto, do preço e da praça. Por outro lado, de comunicação é algo que é falho de alguma maneira no skill. E aqui nós estamos falando de um nível de skill básico para trabalhar com marketing. Mas eu acredito muito que o profissional de marketing ainda tem que ser um pouco mais o estrategista da organização. Então, ele precisa ter mais pensamento estratégico, o que eu chamo de future thinking, que é pensamento de olho no futuro. O que é esse pensamento de olho no futuro? É olhar a capacidade de olhar o histórico, os sinais do presente e falar, cara, é para lá que o mundo vai. Por que todo mundo é apaixonado pelas histórias do Steve Jobs? Mas porque ele tinha isso muito bem treinado na cabeça dele, essa capacidade de olhar o que estava acontecendo ali na sociedade e falar, gente, a tecnologia vai para lá. E é para lá que a gente tem que mirar a tecnologia e as pessoas vão se comportar dessa maneira com a tecnologia. Vamos pegar aqui um bom exemplo, né, do que ele conseguiu fazer. Todo mundo, os mais velhos aqui vão se lembrar muito bem da história de quando surgiu o Napster. O Napster surgiu e a galera da indústria fonográfica achava que aquilo era brincadeira de moleque de garagem.
E isso corre risco. A gente tem essa arrogância e prepotência nas nossas empresas de achar que coisa feita por molecada na garagem, coisa de molecada na garagem. Só que a indústria fonográfica acordou no dia seguinte e destruiu o negócio deles, né? Só que o Napster não conseguiu rentabilizar, né, para os seus investidores e etc. Porém, o que o Steve Jobs muito atentamente enxergou? Pô, essa tendência do cada vez mais a gente ter esses dispositivos na mão. Ali ele já tinha estudos, já tinha observado a história do próprio celular, né? Mas ele percebeu que, puxa, isso aqui já é muito arriscado eu já soltar. Deixa eu fazer um aparelhinho menorzinho, que foi o tal do iPod, que muita gente aqui vai se recordar. Então, qual foi o grande modelo de negócios dele? A grande sacada dele não foi o iPod, foi criar iTunes, onde eu poderia, então, começar a comprar músicas individualmente e não baixar o disco todo, né? E ele, no dia, passou a ter as gravadoras na palma da mão dele. Então, ele enxergou o que estava acontecendo ali na sociedade, né? E com a cabeça de business, falou, puxa, isso aqui vai dar negócio. É para cá que o pessoal vai consumir música. Vamos embora, vamos apostar nisso e vamos. E foi muito bem sucedido, foi o que inclusive ressuscitou a própria Apple, não foi só a história do Macintosh. O iPod foi a primeira grande alavanca para ressuscitar a Apple. Então, o profissional de marketing tem que ter essa capacidade de olhar o que está acontecendo, mostrar para a organização também, claro, com fatos e dados, porque nem todo mundo é o Steve Jobs, nem todo mundo é o empreendedor, né? Mas o profissional de marketing tem que mostrar isso e falar, cara, é para cá que o mundo está indo, né? E por aí vai. E só para fechar aqui, Rodrigo, também o pensamento, cara, eu percebo também de skills de muitos colegas, quando a gente fala, você trouxe logo no começo da tua pergunta, as métricas de redes sociais e afins, e parte da nossa galera de marketing está muito presa a essas métricas de vaidade, né? Que são as métricas de vaidade, para quem não está acostumado com esse linguajar? Número de seguidores, número de pessoas que curtiram o meu post. Putz, isso aí é muito legal, aumentou o nível de pessoas que estão olhando minha página, aumentou a relevância do meu conteúdo. Mas será que meu conteúdo é relevante de verdade? Será que o meu conteúdo está convertendo para vendas? Né? Antigamente eu botava uma propaganda na televisão, no rádio, na revista. Aliás, eu tinha que botar em vários meios para poder cercar a cabeça do consumidor, né? E eu contratava uma agência de pesquisa para ver se teve alguma repercussão toda a campanha na cabeça das pessoas, na lembrança de marca. Hoje, cara, com o digital, eu consigo saber se a pessoa entrou no site, já capturar o IP, de onde é o IP, de onde vem, quanto tempo ela passou no meu site, por aí vai, e consigo depois transformar esse lead em prospect e por aí vai, né? Então, a lógica do digital, inclusive, mudou muito com a publicidade. Se você ainda está nesse mindset antigo, quando a gente fala de métrica de vaidade, que é o mindset antigo, campanha de TV, campanha de rádio, mas com indicadores básicos para a internet, não vai rolar. Perfeito. Ô Luiz, né, você trouxe um elemento interessante aqui a partir de uma pergunta do Rodrigo, né, que foi você tem que engajar as lideranças, né, porque aí fica muito mais fácil, né, o processo correr bem, né? E não deve ser difícil engajar um profissional de vendas ou de marketing a participar de um processo de inovação, né? Até uma ferramenta de endomarketing, ele quer participar disso, né? Mas você muito bem destacou que eu vou retirar esse profissional da atividade que é core dele, né? E é onde ele está aí batendo a meta dele, trazendo retorno para a empresa, para ele participar de um squad que é adjacente, né? Como o Rodrigo destacou aqui. E aí que vai minha pergunta, meu amigo. Como que as empresas, né? Como que a Vedacity aí, você, né? Preparam o colaborador de vendas e marketing para que ele seja eficiente ao participar desses squads de inovação? Cara, a primeira coisa que a gente tem que fazer é mostrar valor para esse processo que a pessoa vai participar. Se você não mostrar que isso vai agregar, que pode trazer novos olhares, esquece. Ele está mais preocupado com a meta do dia que ele tem que bater do que participar de um processo como esse, né? Segundo, você precisa mostrar um pouquinho, aí usar um temperinho que é, olha, se você não fizer, o teu concorrente já está fazendo e está roubando a tua participação de vendas. Você sabia disso? Então, confia um pouco em mim e vamos junto, né, trabalhar junto. Mas esse é um grande desafio, tá, Luiz? Marketing e vendas, quando você tem áreas divididas e não dentro de uma única diretoria, em geral a gente vê guerra, né? E os profissionais de marketing e de vendas, quando estão em separado, precisam enxergar que eles são um corpo único.
dentro da organização e dissolver qualquer possibilidade de guerra que exista, né? Passa por capacitar, né? Mostrar para o cara de vendas, ó, marketing é assim que funciona. Marketing, vendas é assim que funciona. Entenda o teu papel nesse tudo. E aí, olhando esse exemplo, galera, olha a inovação. Qual pode ser a função dela? Pode trazer novos jeitos de fazer, novos olhares de fazer. E isso precisa de disciplina, precisa de engajamento, né? Precisa de constância. Não adianta fazer um programa uma vez e só daqui a 3 anos voltar a fazer. Isso não vai rolar. Mas você sabe que ajudando aqui o Luiz no raciocínio, eu acho que as empresas já conseguem ter resultados muito bons se elas simplesmente não fazerem a participação do profissional afetar a meta e a comissão dele. Se isso tivesse sido pacificado, eu acho que é um baita ponto de largada. Porque às vezes a gente fica pensando em eu vou remunerar mais porque ele vai participar de um squad de inovação, ou a gente pensa no cenário ideal e não entrega esse mínimo, que não atrapalha a meta dele de feijão com arroz, né? Porque aquilo ali vai gerar um desconforto, né? Porque no final do dia a gente sabe, né? A gente que trabalha com recrutamento e seleção, o ser humano ele é naturalmente engajado e curioso, né? Então as pessoas são naturalmente interessadas e envolvidas com coisas novas. Então não precisa de muito para engajar com a inovação no sentido prático. Agora, se atrapalhar o processo prejudicando a meta e a comissão da pessoa, aí, né? Não sei se você concorda totalmente, parcialmente aqui com o que eu falei, Luiz, ou não concorda, né? Mas... Rodrigo, acho que parcialmente, cara, vamos lá. Primeiro, a visão que a gente tem de inovação, em geral, as pessoas esperam ou têm na sua cabeça a inovação radical, né? Se você for partir para uma inovação radical, óbvio que você vai ter muita resistência, que você não tem que colocar na meta de vendas de jeito nenhum, até porque nem você mesmo sabe qual vai ser o comportamento em cima desta inovação disruptiva. Agora, se você está falando de uma inovação que é incremental, aí a coisa começa a mudar de jogo, né? Vou te dizer pela nossa própria experiência aqui, quando a gente tem o processo de NPD, né? Esse é um processo em que a gente também... o primeiro stage gate ideias, coleta ideias. E grande parte dos inputs de ideias vem dos próprios colaboradores aqui internamente. E o time de vendas é um dos que mais contribui, especialmente porque eles estão vendo novidades que os concorrentes estão colocando. E até uma tendência natural. Precisamos fazer isso aqui porque esse concorrente aqui está me tomando espaço de gôndola, está me tomando boas negociações de vendas. Opa, ok. Temos mercado, então, vamos estudar essa daqui. E começa a colocar na ordem de prioridade do próximo gate. Na hora que começa, então, a desenvolver e mostra os status, e aí fixo metas com o time de vendas sobre esse produto, então agora precisa entrar na tua meta de vendas. Concorda comigo, cara? Concordo. Então, vamos embora. Você me pediu, você disse que tem mercado, tem como a gente vender, então vamos embora. Aqui, coloca o teu na reta junto comigo. Vamos junto. Para você ter uma ideia, a gente tem um indicador aqui, que é um dos principais que a gente mede produtos. O nosso índice de NPD, hoje, da Vedacity, está em torno de 35%. Então, 35% da nossa receita hoje vem de lançamentos que nós fizemos nos últimos 5 anos. Caramba, nossa, bastante coisa, hein? E é um indicador super alto, e a gente está revisando aqui, e deve diminuir esse percentual, porque o mercado pratica entre 15% e 20%, e a gente deve revisar para baixo, até para que a gente tenha um pouco mais de tempo e faça algumas das inovações com um pouco mais de tempo também, faça lançamentos com um pouco mais de estruturação e uma jornada mais completa, vamos chamar assim, de investigação dos próprios games, né? Mas é um número super forte. E essas inovações, grande parte delas, 90% delas, são todas incrementais. Que fantástico. Pois é, não, e frise-se que a Vedacity Indústria de Materiais de Construção, que é um segmento onde esse NPD, né,
ele é muito mais difícil, né? Porque imagina você conseguir saltar a proporção de novos produtos, né, dentro do teu faturamento num segmento que não tem tantas inovações em termos de SKU, de categoria, né, ou aparenta, aí me corrija. Estou me arriscando demais aqui na minha colocação. Ou aparenta ser um pouco mais conservador, talvez, para mudanças. Não, me dá esse produto aqui, desse jeito aqui, que funciona no evento. Eu retiro minha afirmação e eu acho que você foi numa linha mais inteligente que a minha. Quer dizer, eu não tenho esse conhecimento para afirmar que é um segmento que não tem tanta inovação. Então eu retiro, mas o consumidor talvez não tenha uma predisposição tão alta para comprar algo novo. Né? Tá correto isso, Luiz? Hoje tá errado? Na verdade, cara, a gente tem que olhar sobre... Nós dois estamos errados, pelo jeito, Lewis. Acho que é demais. Eu só estou refinando aqui até tá. a pensamento de vocês. Acho que a gente tem que olhar sobre o prisma de público-alvo, né, na construção civil. Se eu estou indo para o mundo varejo, eu preciso olhar a camada que é o consumidor final. Esse, sim, geralmente é mais aberto para novidades. Esse sim, puxa, estou com uma dor aqui, quero fazer alguma coisa de decoração, inclusive, estou pensando uma coisa diferente aqui para um cômodo da casa. Ele vai em busca desse tipo de inovação, né? Ou ele é bombardeado porque ele recebe lá o negócio do Shopee, da Shein, e por aí vai, né? E tem o pedreiro, né? O profissional da construção civil. Esse sim é mais conservador em geral, tá? Não estou dizendo que todos são, mas uma grande maioria. Uma parte deste ofício você aprende passando de pai para filho, de amigo para amigo. Boa parte do pedreiro hoje é analfabeto, semi-analfabeto, né? Então você tem que pensar aqui também no lançamento de produtos, numa linguagem para os diferentes públicos, né? No nosso caso, por exemplo, você está com um problema de vazamento na tua casa, você chama o pedreiro, você não vai primeiro comprar o produto para depois chamar o pedreiro, né? Você chama o pedreiro e ele vai falar, cara, compra a Vedacity, compra a Bianco, né? Ele vai te indicar qual o produto, e muitas vezes ele vai falar, cara, não me traz de outra marca porque eu não sei trabalhar. Ou porque eu confio nessa marca, de olho fechado, eu te dou garantia, porque eu trabalho com eles há anos, nunca tive problema em nenhuma das obras. Então, percebe, se eu não trabalhar o lançamento dos produtos, né, a linguagem de comunicação, treinamento, inclusive, de produtos, diferente para esses públicos, não rola. Aí sim, eu acho que é o outro lado, né, da habilidade do profissional de marketing, que é o lado da comunicação, que é começar a enxergar o que eu estou lançando, o que eu estou colocando no mercado, para qual público e como eu falo com cada um desses públicos. E não de uma maneira muito pasteurizada como era no passado, né? Eu gosto muito daquela teoria da Bell Curve, né? Porque antigamente a gente lançava produto para massa e não estava nem aí com os nichos. Hoje, cada vez mais, a sociedade nossa é nichada, né? Às vezes, no nosso papel pessoal, a gente pertence a várias tribos, né? Você pode ser surfista, mas ao mesmo tempo você pode gostar de carros de corrida, ao mesmo tempo você pode consumir produtos naturais e por aí vai, né? O grande segredo é você enxergar esses nichos e como você vai falar também com esses nichos. E é isso, se você não tiver essa cabeça de para que público eu estou vendendo ou estou falando, a inovação não vira. Que fantástico. A gente se arriscou a bater uma bola aqui em algo que a gente não conhecia, o especialista foi lá e botou a bola no chão e corrigiu. Eu só estou construindo, cara. Não, mas você fez muito bem, Luiz, porque nós somos grandes defensores da especialização aqui, então é bom... Mas a gente gosta da palpista. É bom confirmar reforçar nossa bandeira, mesmo que a gente dê a cara a tapa. Exato. Aqui, né, Luiz? Rodrigo, mas cara, eu sou defensor da aço de especialistas. Eu acho que a gente precisa dos dois. A gente não pode ter um mundo só de generalistas e um mundo só de especialistas. O grande segredo é você misturar os dois, né? Eu pego meu time técnico de P&D, cara, a galera é super especialista, né? E eu tenho dito para eles, ok, nem tanto ao céu, mas nem tanto ao inferno. Vamos criar aqui um espaço conjunto. Para algumas especificidades eu preciso ter um especialista e para outras eu preciso ter gente mais generalista, que consiga
transitar entre as diferentes áreas. Perfeito. A fala do Luiz me trouxe uma pergunta aqui, Rodrigo, me permita, por favor. Tu falou dos influenciadores, né? E você falou do papel deles, né, na decisão do cliente, né? E a gente está falando aqui de como vendas e marketing participa do processo de inovação. Bom, parte disso uma vez que eu decidi qual novo produto eu tenho, ou que nova embalagem eu tenho, ou enfim, né? Eu preciso vender isso, né? E o influenciador é um papel, né? Chego na minha pergunta, Luiz. Qual que é o papel do marketing? O que o marketing tem que fazer para ter alta performance, para apresentar essa inovação para o influenciador, né, e garantir que ela desove lá na ponta? Boa. Eu acho que, em primeiro lugar, ela tem que ser verdadeira. Ela tem que ser genuína. Né? Porque também a gente está cheio de coisas que a gente vê, flor de estufa, ou melhor, é tudo lançamento, espuma, produto que é espuma. A hora que você vai descer 3, 4 metros, e o consumidor, ainda mais hoje, super conectado, super antenado, inclusive também recebendo fake news ou criando fake news, cara, ele captura empresas que não são genuínas, empresas que lançam e não estão nem aí para a devolutiva do consumidor. Então, se eu não olhar atributos, assim, qualidade, assim, é atributo básico. Se eu não olhar qualidade, esquece, não vai nem para a página 2. Segundo, funcionalidade. Se eu não deixar prático, se eu não facilitar a vida das pessoas, não avanço para a página 3. Né? E isso, o consumidor acaba enxergando, acaba se tornando antenado. Né? E o influenciador tem um papel fundamental disso. Porque se ele também não compreender estes atributos, ele também não vai transmitir. Agora, óbvio, a gente tem que separar aqui influenciadores de influenciadores. A gente tem um tipo hoje de influenciador, infelizmente, que é o influenciador jabazeiro, né? E se soprou um ventinho de caldo, ele muda de marca assim, né? Ele não tá nem aí se é concorrente ou não, tá pagando, vambora, eu faço lá o post, eu faço o que for. E existem influenciadores que são sérios que falam, cara, isso aqui eu tenho certeza que os atributos desta marca se conectam com os meus atributos, com a minha imagem. E aí acaba e o influenciador tem, a grande parte, os bons influenciadores têm tido essa preocupação de, puxa, peraí, com que marca que eu vou me associar? Com que tipo de produto eu vou me associar? Porque se dá um problema aqui, que eu tenho que fazer um recall gigantesco, cara, o meu risco como imagem, como pessoa física, como influenciadora, pode ir por água abaixo, por que não? Que é interessante, né? Qual marca que vai reforçar a minha credibilidade, a minha reputação diante do meu cliente final? Fantástico. Luiz. E o profissional de marketing também tem que ter essa sacada de, poxa, peraí, este influenciador, os valores dele se conectam também com os meus atributos, com os meus valores enquanto marca? E aí, como é que eu fujo também da métrica de valor? Eu vou botar só naquele influenciador, só porque ele tem 5 milhões de seguidores? Puta, legal. Mas no primeiro vento de cauda, esse cara pode te derrubar. Perfeito. Interessante. Luiz, para quem está nos acompanhando e quer se aprofundar sobre essa intersecção entre vendas, marketing e inovação, quer dizer, qual que é o papel das áreas de negócio nos processos de inovação, quais são as capabilities, né, que os profissionais de vendas e marketing precisam ter para serem mais inovadores, que tipo de conteúdos que você recomenda para essas pessoas, né? Livros, TED Talks, blogs, artigos, aonde essas pessoas podem se desenvolver ainda além do conversado aqui? Uhum. Rodrigo, cara, eu sou um leitor assíduo, consumo muita leitura, então vou mais me fixar aqui em leituras de alguns livros, até separei aqui antes da nossa gravação aqui do podcast para recomendar aqui para a galera que está nos escutando. Um deles chama-se A Jornada da Transformação Digital, é do Luiz Lobão e do Carlos Ville. Muito bom esse livro para você ter essa visão geral de tecnologia, principalmente, e a tecnologia, não o produto tecnológico, mas também a tecnologia como meio para facilitar a sua vida e como você também captura mais insights. 2 livros que eu acho legais aqui para a gente entender como é este consumidor atual, né? Um chama-se Economia Compartilhada, do Robin Chase, que é o cofundador da Zappos,
E o outro chama-se O que é meu é seu. Como é que o consumo colaborativo vai mudar o seu mundo, da Raquel Botsman e do Will Rogers. E separei só mais dois aqui para a gente fechar, também para quem quiser se aprofundar e entender este mindset de inovação. Design Thinking, do Tim Brown, é um livro espetacular, porque mostra a metodologia do Design Thinking, que eu sou fãzaço, adoro. E o outro é do Tene Pinheiro, chamado The Service Startup, como é que a inovação e empreendedorismo, através do Design Thinking, então, ajudam a você criar produtos e serviços melhores para as vidas das pessoas. Fantástico. Ô, Rodrigo, você me dá mais uma pergunta? Você me dá Sem dúvida. Ô, Luiz, seguindo nessa mesma linha, eu sou um profissional de vendas, estou lá no PDV. Eu sou um profissional de trade, estou lá no PDV. Eu sou um profissional de vendas e estou falando com o construtor, com o empreiteiro, com o pedreiro, né? O que eu observo, o que eu pergunto, o que eu analiso para que eu traga isso para dentro de casa e contribua para o processo de inovação? Eu dei aquele livro do Design Thinking e eu acho que está aqui uma grande dica para a galera de trade que está ali na ponta no calor das vendas. Tem um espectro do Design Thinking que eu gosto bastante, que é a jornada do usuário, né? Onde eu vou, então, capturar as dores do usuário. Cara, quando você traz esse mindset para o seu dia a dia, né, mesmo que você está com um cliente ali na gôndola e você conseguir explorar perguntas, não só esperar com que ele te faça perguntas para você tirar as dúvidas, mas que você inverta a roda. Deixa eu te fazer perguntas aqui, então. Qual é o problema que você tem na sua casa? Me conta um pouquinho mais de qual é o seu problema. Puxa, que legal isso daqui, ó. Eu estava com o que estavam me trazendo, eu ia te indicar esse produto, mas espera aí, esse outro produto é melhor para essa tua necessidade. Acabou a venda? Deixa eu fazer um WhatsApp agora para o cara de marketing. Deixa eu fazer um WhatsApp agora para o meu gestor. Falar, cara, tem um input aqui. Ou, se a empresa tem um canal oficial, inclusive, de ideias, deixa eu mandar agora. Eu acabei de atender um cliente, assim, assado, eu fiz esse tipo de pergunta, ele trouxe essas dores. A gente não tem esse produto para essa dor específica, mas o concorrente tem. Vamos embora. Então, a arte de fazer perguntas é um ponto fundamental para quem está lá no PDV, trazer também insights para dentro da organização. Fantástico, fantástico. Muito legal, muito legal. Muito bem, chegamos ao final de mais esse episódio do Raise the Bar. Eu queria te agradecer demais, Luiz, pela tua participação. Luiz e Lewis, né? Uma dupla que... Você sabia que meu pai é Luiz, né, Luiz? É mesmo? Exato, e aí ele me deu esse nome aí de Lewis e complicou minha vida. Ele inovou, Luiz. Você não é o único Luiz que inova. Depende. É Luiz com Z ou com S? A velha pergunta. É Z, o dele é Z. Muito bem. Então, eu queria, né, deixar meu agradecimento aqui em nome da For Sales, né, de todo o time aqui do Raise the Bar, né, pela tua ajuda aqui com o assunto. Luiz, adorei o papo, muito legal conhecer os bastidores, né, de vocês na área de inovação e gerar essa reflexão, né, sobre os papéis de vendas e marketing no processo como um todo. Para quem está acompanhando até aqui, gostou do episódio, não deixa de seguir a playlist do programa na sua plataforma preferida. Lembrando que o programa é distribuído tanto no YouTube quanto em mais de 10 plataformas de podcast. E também, para quem não conhece ainda os Seus Careers, que é a aceleradora de carreiras de vendas e marketing da For Sales, procura lá no LinkedIn, no Instagram, que para acompanhar os conteúdos exclusivos sobre carreira que o time dos Seus Careers divulga quase que diariamente. Por hoje é isso, um abraço a todos e todas e nos vemos no próximo episódio. Até lá!